Bem, vamos lá mergulhar diretamente numa exploração fascinante dos registros de Urântia. Hoje vamos tentar destruturar as origens incrivelmente antigas da Terra, exatamente como estão descritas nestes arquivos. Atenção, o nosso objetivo aqui não é entrar em debates sobre a validade científica moderna de todo. O que queremos é apresentar de forma totalmente imparcial esta narrativa cósmica super detalhada que a fonte nos dá. É uma história brutal de mecânica celeste misturada com uma supervisão administrativa super rigorosa. Portanto, vamos fazer esta viagem passo a passo para conseguirmos processar todos estes conceitos complexos. 987 mil milhões. Sim, ouviram bem. É um número literalmente alucinante, quase impossível de processar para a nossa mente humana. Mas segundo os registros de Urântia, este é exatamente o número de anos que nos separa do início de toda esta história. E reparem, não estamos ainda a falar de um momento em que a Terra física se formou, nada disso. Estamos a falar do preciso instante em que as condições no espaço foram, digamos, inspecionadas e consideradas favoráveis para arrancar com uma nova criação física. É exatamente a partir deste marco temporal verdadeiramente monumental que a nossa história começa. Ora bem, para nos organizarmos, a nossa jornada vai dividir-se em 5 marcos essenciais. Ponto 1, a nebulosa de Andronover. Ponto 2, o nascimento do Sol. Ponto 3, o sistema solar. Ponto 4, a era vulcânica. E para fechar, o ponto 5, a estabilização da crosta. Começando logo pelo primeiro marco, a nebulosa de Andronover. Para não haver confusões com os termos, o texto define Andronover como uma imensa nebulosa-mãe. E de onde é que ela veio? Os arquivos dizem-nos que teve origem no super-universo de Orvonton. Mas o que é mesmo fundamental reter aqui é que isto não foi obra do acaso. Zero. O texto explica que os chamados organizadores da Força do Paraíso iniciaram propositadamente esta roda de energia colossal. No fundo, isto é o verdadeiro alicerce, o ponto de partida material da nossa vizinhança espacial, de onde o nosso sistema solar mais tarde viria a surgir. Vamos lá traçar a cronologia desta gigante cósmica. Como já dissemos, há 987 mil milhões de anos o espaço foi inspecionado. Mais tarde, há 875 mil milhões de anos, a nebulosa de Andronover foi formalmente iniciada. E o que era inicialmente apenas uma nuvem de gás a rodopiar foi ganhando uma escala absurda, condensando-se até atingir a sua massa máxima há 600 milhões de anos. É nesta fase que a coisa muda de figura. Passa de uma forma circular básica para um fenómeno em espiral, girando a velocidades cada vez mais loucas pelo espaço fora. Tudo isto a preparar-se para o seu grande papel, ejetar sóis. E estes dados ilustram na perfeição a produtividade absolutamente insana desta nebulosa. Para termos uma noção, o nosso Sol, juntamente com o nosso Sistema Solar, é só um no meio de mais de 1 milhão de criações que nasceram desta única roda-mãe. É como se fôssemos apenas uma agulha num palheiro cósmico. Andronover passou por múltiplos ciclos a disparar sóis pelo espaço fora durante milhares de milhões de anos, até à sua inevitável desagregação. A escala astronómica de que a Terra faz parte está ali, contabilizada ao milímetro neste registro. O que nos leva à secção 2, o nascimento do Sol. Sabe o que é mais fascinante aqui? É a especificidade da fonte. O nível de detalhe administrativo e cósmico é sinceramente cair o queixo. Há exatamente 6 mil milhões de anos, deu-se o nascimento do nosso Sol, fruto de uma imensa erupção terminal da tal nebulosa. E não estamos a falar de um Sol qualquer, genérico. Ele tem uma designação e um número de série exato, por assim dizer. É o Sol número 1.013.572, nascido de Andronover, e foi arremessado para o espaço como um globo em chamas super instável, altamente variável e a sofrer pulsações gigantescas. Avançando agora para a secção 3, o Sistema Solar, que aqui recebe o nome de Momatia. Exatamente. Dos registros físicos do universo local, o nosso Sistema Solar tem um nome muito próprio, Momatia. Curiosamente, o texto aponta que menos de 1% dos sistemas planetários de Orvonton tiveram uma origem sequer parecida com a nossa. Portanto, imaginem o cenário. Há cerca de 4 mil milhões e meio de anos, temos um Sol a pulsar de forma super violenta. E o palco está montado para uma das intrusões mais destrutivas, mas simultaneamente criativas, de toda a história cósmica. Vamos ver ao certo a mecânica por trás do nascimento dos nossos planetas. Aproxima-se do nosso Sol um gigante espacial escuro, sólido e com uma carga tremenda, chamado Angona. À medida que Angona passa perto, a sua força gravitacional descomunal junta-se às pulsações da nossa própria estrela. O resultado? Uma enorme coluna de gases é literalmente arrancada do Sol. Imaginem uma coluna fina nas pontas e com uma grande barriga no meio. Esta coluna acabou por se soltar de vez e condensar-se, dando origem aos 12 planetas do nosso sistema recém-nascido. E o mais engraçado é que Angona não ficou com nenhuma desta matéria, simplesmente puxou-a do Sol e continuou o seu caminho. Portanto, o grande ponto de contraste aqui é entre os mundos que acabaram de nascer.
Os planetas rochosos mais pequenos, os interiores, formaram-se a partir daquelas pontas finas da coluna de gás e foram logo travados pela fricção das marés. Por outro lado, a partir do centro, formaram-se os gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Estes eram tão enormes e quentes que chegaram a funcionar temporariamente como pequenos sóis secundários. E vejam só, a força gravitacional destes gigantes gasosos era tanta que conseguiram roubar material do sistema de Angona que ia a fugir. Segundo o texto, é precisamente isto que explica o movimento retrógrado bizarro de algumas das luas do nosso sistema. Chegamos então à nossa secção 4, a Era Vulcânica. Há cerca de 2 mil milhões de anos, a Terra estava a passar por um verdadeiro inferno. Era o caos absoluto. O planeta estava sob um autêntico bombardeamento massivo de meteoros. Aliás, foi à custa de capturar todo esse material que a Terra cresceu e acabou por ultrapassar o tamanho da sua companheira espacial, a Lua. E esqueça lá os oceanos azuis. Toda a superfície era um poço de lava e fogo, devido aos impactos constantes e a uma atividade vulcânica alucinante. A envolver isto tudo, havia uma atmosfera primitiva pesadíssima, feita de gases vulcânicos, água e dióxido de carbono, e basicamente sem nenhum oxigênio livre. O Sol não foi visto durante milhares e milhares de anos. Mas o texto não olha só para trás. Ele também liga este passado caótico a uma projeção incrível do nosso futuro, e tudo à conta das forças mecânicas da gravidade e da fricção. Hoje em dia, sabemos que a Lua se está a afastar lentamente, certo? Pois bem, o texto diz que a fricção das marés vai acabar por inverter esse processo. Num futuro longínquo, a Lua vai começar a ser puxada de volta, e quando se aproximar demasiado, cruzando a zona crítica, as enormes forças de gravidade da Terra vão fazê-la em pedaços. Isso vai deixar Urântia com impressionantes anéis de poeira e meteoros à sua volta, acabando por chover na superfície. O que nos empurra para a quinta e última secção, a estabilização da crosta. Esta linha cronológica é absolutamente vital para percebermos quando é que o planeta começou finalmente a acalmar. Há 1000 milhões de anos, a Terra chegou sensivelmente ao seu tamanho atual e foi oficialmente registada nos arquivos com o nome de Urântia. Com chuvas ininterruptas a arrefecerem o solo ardente, formou-se um oceano global que ao início era apenas de água doce. Depois, há cerca de 950 milhões de anos, derramos colossais de lava afundaram a zona que é hoje o Oceano Pacífico. Em resposta a isso, emergiu a primeira grande massa de terra, um supercontinente único. Pouco a pouco, há 850 milhões de anos, deu-se finalmente a primeira grande estabilização da crosta. Mas enquanto a geologia fazia o seu trabalho, o texto revela algo incrível nos bastidores da tal supervisão cósmica. Há cerca de 900 milhões de anos, mesmo enquanto o planeta arrefecia, uma comissão exploratória de 24 membros chegou de uma capital chamada Jerusalém. Vieram inspecionar Urântia em primeira mão. O grande objetivo? Perceber se esta rocha ainda a fumegar tinha potencial para albergar vida. O verdito foi positivo e Urântia foi registada como um planeta decimal. Basicamente, tornou-se numa estação experimental oficial, escolhida a dedo para receber a 60ª experiência de vida levada a cabo pelas entidades celestes conhecidas como os portadores da vida. Entretanto, a Terra continuava a moldar o seu palco. Há cerca de 750 milhões de anos, aquele tal supercontinente único começou a rachar a meio. Uma fenda gigante separou o que viriam a ser as Américas da massa da Europa e de África, empurrando a Terra em direção ao oeste. Pouco depois, a 650 milhões de anos, com os mares a penetrarem cada vez mais nestas fraturas, as águas oceânicas ganharam a tal salinidade essencial de que a vida precisava. Estavam finalmente formadas baías marinhas rasas e abrigadas, as incubadoras absolutamente perfeitas. E é aqui que paramos, o que nos deixa com esta consideração final e provocadora. Reparem bem, os registros guiaram-nos numa viagem épica de 987 mil milhões de anos. Começámos com uma promessa remota no espaço profundo, passámos por um caos vulcânico de meter medo e chegámos finalmente a oceanos calmos e salgados e fendas continentais estáveis. Com os portadores da vida preparados, estaria o planeta, agora com o nome oficial de Urântia, finalmente pronto para receber a faísca da evolução? Responder a isso dar-nos-ia certamente um novo e extraordinário capítulo para desbravar. Foi um prazer mergulhar nesta análise estruturada dos registros convosco. Continuem curiosos, explorem as fontes e até à próxima.